Olá, sou a doutora Caterine Pedroso Rodrigues, sou cirurgiã do aparelho digestivo. Vim falar um pouquinho com vocês sobre as festividades do final de ano, alimentação, como evitar sofrer aí no final de ano. Dor no Você é peito burnout? mesmo? É mesmo perigoso? Será que é Será que é normal? saúde? Intolerância à lactose? Pode ser alguma disfunção? Deve ser alergia. Será que é trombose? Preciso perguntar isso. E aí, doutora? O sofrimento do aparelho digestivo, que assim, é como se fosse o tanque de combustível do seu carro. Ele é o primeiro que vai receber o combustível. Então, tudo que você se alimentar que não for adequado, que não for bom para o seu sistema digestivo, ou para o corpo inteiro, na verdade, o primeiro que vai sentir é o aparelho digestivo, né? É quem vai receber e vai distribuir o alimento, que é o nosso combustível, para o corpo todo. Então, é o primeiro que vai sentir. Conforme o que você come, se você come alimentos mais gordurosos ou se você come alimentos mais ácidos, mais álcool, depende muito do tipo de alimento, é o tipo de sintoma que você vai ter. Mas a gente sabe que tem alguns alimentos que são mais agressores, que podem causar náusea, podem causar vômitos, podem causar azia, queimação, diarreia, constipação. Então depende o tipo de alimento, quantidade, horário que se alimenta, são vários fatores que interferem para o bom trabalho do aparelho digestivo. Pensando no aparelho digestivo, o álcool ele tem um fator mais complicado do que nos outros órgãos, principalmente se você tiver uma gastrite, um refluxo, alguma doença do aparelho digestivo. Eu costumo comparar, para ficar fácil o entendimento, que a gastrite, que é a inflamação do estômago, ele fica parecendo uma queimadura de sol. Ele fica ardendo, ele fica vermelho, ele dói. E aí, tudo que é agressor vai machucar e vai dar uma dor mais importante. Então, por exemplo, quando você tem uma queimadura de sol, se você colocar álcool, limão, vinagre nessa queimadura de sol, você vai perceber que vai doer mais. Os sintomas vão ser mais importantes. Então, no estômago vai ser a mesma coisa. Se você colocar frutas ácidas ou álcool nessa região enquanto está inflamado, vai doer, vai machucar. Então, nesse período, quando você exagera nas bebidas alcoólicas, os sintomas vão ser mais abundantes. No final do ano, a gente tem que pensar como em todo ano, né? Não faz grande diferença. É que no final do ano a gente vai acabar comendo um pouquinho mais tarde, vai comer algumas comidas mais pesadas, mas a gente tem que pensar no mecanismo do nosso aparelho digestivo. Então, se você ficar pressionando a válvulazinha que a gente tem entre o esôfago e o estômago, que é o esfíncter esofágico, se você encher demais o estômago, se deitar e ficar pressionando essa válvula, ela vai abrir e você vai ter refluxo. O ideal é não comer muito tarde e se deitar em seguida, aguardar pelo menos de 2 a 3 horas para se deitar, evitar tomar líquido junto com a refeição, porque você distende demais o estômago, então facilita que o líquido e o alimento volte para a sua garganta. O ideal é a gente tentar, a maior parte do tempo, comer os alimentos que são melhores e de vez em quando a gente comer o que não é muito bom. Então a gente tem que pensar mais ou menos como se a gente estivesse falando sobre o carro. O carro, de vez em quando você coloca um combustível que não é de muito boa qualidade, ele consegue trabalhar. Mas se você colocar todo dia um combustível ruim, ele vai acabar falhando, vai quebrar e vai parar de funcionar. O nosso corpo não é diferente. Também é uma máquina. É uma máquina muito mais bonita, mais perfeita, mas é uma máquina. Então, se você ficar dando combustível, que no nosso caso é o alimento, de má qualidade com muita frequência, a máquina vai começar a ter falhas. E aí, as pecinhas da nossa máquina vão começar a falhar. Então, quais são essas pecinhas? São os nossos órgãos. Então, as doenças vão começar a se acumular conforme você vai dando o seu combustível de má qualidade. Então, você pode lançar mão de alguns medicamentos em fase aguda, quando você está com dor, quando você está sentindo azia, você tomar um antiácido, tomar algum medicamento para aliviar os seus sintomas, não é um grande problema. O problema é que tem algumas pessoas que lançam mão de usar o medicamento a longo prazo sem procurar o médico. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um sintoma simples como uma azia
Pode ser só uma indisposição ali por uma alimentação inadequada naquela hora, mas pode ser uma doença um pouco mais grave. Pode ser uma gastrite, pode ser um refluxo ou até um câncer de estômago. Então, às vezes, um mesmo sintoma pode ser por várias outras doenças. Então, sempre é interessante você procurar um profissional da saúde e não se automedicar. Nenhuma medicação é adequada para você usar a longo prazo sem acompanhamento médico. Comer comida mais leve, né? Se hidratar bastante, de preferência fazer atividade física. Tudo que você tem que fazer no dia a dia, no 1º de janeiro você já começa a fazer. Então as mudanças são importantes, já vamos começar o ano fazendo certo. Então aprender a parcelar o quanto você come no dia, comer várias vezes no dia em menores porções, fazer atividade física, evitar deitar depois que você se alimenta, logo em seguida, né? Esperar de 2 a 3 horas, evitar tomar líquido junto com a refeição. Então tem algumas medidas que a gente deve tentar, pelo menos de segunda a sexta, cuidar um pouquinho melhor da nossa saúde, dos nossos hábitos. E aí no fim de semana, nas datas festivas, a gente consegue abusar um pouquinho e se recuperar mais rápido. Claro que você não vai comer o panetone inteiro, o peru inteiro de uma única vez, né? Comer um pouco menos, lembrar que tem outros dias na vida, né? Não é comer como se não houvesse amanhã, né? Como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Então come um pouquinho menos, parcela um pouquinho mais a forma que você for se alimentar. Pode tomar um pouco de bebida alcoólica, mas não bebe até perder o sentido. Então, tomar um pouquinho de cuidado nos exageros, né? Porque exagerar depois para a gente compensar o exagero fica bem mais difícil. Normalmente as pessoas usam alimentos de boa qualidade para comer ou para beber depois de fazer exageros. Mas não vão recompensar, não vão fazer você ter uma melhora absurda de você aprender a comer de uma maneira adequada. E não adianta ser por curtos períodos também. Então não adianta nada eu comer tudo de uma vez e daqui a pouco falar assim, durante 3 dias eu vou tomar só suco, comer verduras e frutas. Isso não vai adiantar, porque depois você vai ter mais vontade ainda de comer o que não deve, você vai ter... Quando você restringe muito, tira completamente um produto da tua dieta, quando você volta a comer, você tem desespero e você quer comer mais daquilo. Então, na verdade, é equilíbrio. Tudo é equilíbrio na vida da gente. Amor demais não é bom, né? Exageros demais você acaba sufocando a pessoa. Então, nada em excesso é interessante. É tudo dosado, né? Então, sempre comer melhor, de vez em quando a gente faz abusos, aí o nosso corpo consegue ter o equilíbrio correto. Então, o tempo inteiro também só comer fruta, verdura, legumes, cereais e tomar água, ninguém consegue sobreviver dessa maneira. Fica muito difícil de se confraternizar com as pessoas. Então, a gente consegue ter de tudo nessa vida, só que não pode todo dia comer errado, beber toda hora, bebida alcoólica, porque senão a gente acaba pagando um preço muito alto. Então, tudo que você faz hoje, o teu corpo normalmente não sente só amanhã. Você vai sentir isso ao longo prazo. Então, quando você chegar, né, for mais idoso, chegar numa idade mais avançada, vai ter um preço muito alto a pagar pelos erros que você cometeu na sua juventude. Então, você vai ter mais patologias, você vai ter que usar mais medicamentos, você vai ter mais dificuldade para controlar as suas doenças, que vão aparecer com mais frequência quando você faz tudo errado. Se você comer direitinho no dia a dia, pelo menos de segunda a sexta-feira ter um cuidado maior, muito provavelmente você vai ter uma velhice muito mais saudável, você vai envelhecer com mais saúde e mais dignidade, né? Então é importante a gente lembrar que não é só hoje. Esse imediatismo não é interessante, a gente tem que pensar no futuro, a longo prazo. Então ninguém consegue ter dinheiro no futuro se não guardar no presente. Então, a nossa saúde, se você não investir agora, dificilmente quando você estiver mais velho, você vai conseguir ser saudável. Você pode se alimentar naquele momento e ter uma
Eu tive uma dificuldade de digestão, um pouquinho de azia, porque eu exagerei. Eu comi um pastel à noite, não passei bem. De vez em quando a gente tem um sintoma aqui, outro ali, é normal dependendo do que a gente come. Teu corpo está te avisando que você exagerou e que você precisa prestar atenção. Agora, quando você começa a ter uma frequência muito grande nesses sintomas, nossa, eu tô tendo azia quase todo dia, eu tô tendo dor abdominal, eu tô tendo diarreia ou constipação, com muita frequência, tá na hora de procurar o seu médico, né? E de qualquer maneira, tá na hora de começar a pensar melhor no que eu tô comendo, eu tô fazendo atividade, eu tô investindo mesmo na minha saúde? Procurar o médico, você não precisa também só procurar quando você tiver sintomas. Procura preventivamente, faz exames. Às vezes você tem doença silenciosa, você não sente nada, mas você tem um problema de saúde. Então o ideal é que você tenha uma revisão da tua máquina periódica. Assim como todo mundo faz com o seu carro, revisão, cuida do combustível, sai para andar com ele para não deixar parado. Você cuida de uma máquina tão menos importante do que a do teu corpo, por que não fazer o mesmo por ele? Dar um bom combustível, sair para caminhar com ele, fazer uma revisão periódica. Então, a procura do médico não pode ser só quando você tem sintomas importantes. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem importante, a colonoscopia. Depois dos 45 anos, é interessante que se faça de rotina para procurar pólipos, que são como se fossem verruguinhas que ficam no intestino e que não dão sintomas nenhum, mas que quando retiradas pelo próprio exame de colonoscopia, futuramente não vão dar câncer. Então, o câncer de intestino, por exemplo, ele é evitável. Se a gente fizer exame periódico e consultar o seu gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo ou cirurgião geral, você vai conseguir evitar. Nós já tivemos aí alguns casos de famosos que infelizmente faleceram por câncer de intestino. Então lembrar que é uma doença, em sua maioria, muito evitável. Então vale a pena a gente fazer exames periódicos e não só aguardar os sintomas mais importantes para procurar o seu médico. Quando você fica muito tempo sem comer, você acaba comendo mais do que deveria. Quando você vê, você dilatou demais o seu estômago e você vai empurrar a válvula e favorecer o refluxo. Então, para o aparelho digestivo, você está sobrecarregando ele em algumas oportunidades e deixando ele ocioso em outras. Então, o ideal é que a gente faça o parcelamento da dieta. Então, eu costumo brincar com os meus pacientes que quando você parcela uma dívida sem juros, é mais fácil de pagar do que você pagar tudo à vista. Então, se você pegar o alimento e comer a cada 3 horas, claro que você não vai comer porções gigantes a cada 3 horas, mas entre as refeições principais, frutas, castanhas, iogurte, algum alimento que seja bom para a saúde e também diminua a sua vontade de comer nas refeições principais, vai te favorecer. Você vai ter energia por um período mais prolongado e você vai conseguir fazer uma digestão muito melhor. Eu acho que é interessante a gente sempre pensar em prevenção. Procurar o médico regularmente, aprender a comer da maneira mais adequada, fazer atividade física, tomar bastante água. Então, aprender a cuidar melhor da saúde é o nosso bem mais precioso. A nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Não tem dinheiro no mundo que resolva, às vezes, algumas doenças que você tem mais grave. Então, é a coisa mais importante que nós temos. Se a gente não investir na nossa saúde, nada é mais importante do que isso. Então, vamos aprender a comer melhor, fazer mais atividade física e procurar o médico preventivamente, né, para evitar ou descobrir precocemente as doenças, ao invés de tratar quando elas já estiverem mais graves ou às vezes nem ter mais tratamento.